Bom dia pessoal, como vocês estão? Sextou, que alegria, né? Por que as pessoas são tão felizes na sexta-feira? Tipo, é o prenúncio do sábado. Muita gente trabalha no sábado, no domingo. Eu trabalho sábado, domingo. Não trabalho em todas as minhas atividades, mas eu sei porque a gente tem esse sentimento de felicidade na sexta-feira, né? Acho que é um pouquinho de liberdade que as pessoas sentem, não sei. Hoje é o nosso episódio de Dirigindo Educação. Nosso episódio 140, olha só. Meu Deus. Metade de um ano aí, se a gente tirar os dias que não são, que são fim de semana, enfim, né? 365 dias, claro que eu não vou fazer os 365 dias, né? Teve um mês praticamente, ou mais de um mês que eu não gravei. Mas avançou bastante, né? Fizemos muitos episódios esse ano. Que foi, na verdade, é esse ano que a gente inventou isso, né? Mas foi muito legal, tá? Antes eu fazia as lives à noite, nem sempre dava tempo. E aí eu consegui ter essa frequência nesse período que eu tô me deslocando pro trabalho. Bom, hoje eu queria falar um pouco realmente da felicidade. O que tem a ver isso com a nossa vida educacional e profissional, né? Algum outro dia, eu acho que eu já comentei sobre isso. E quando a gente faz a graduação da Cruzeiro do Sul Virtual, a gente tem uma disciplina sobre a felicidade e hoje todas as graduações e algumas pós-graduações estão colocando essa disciplina, por incrível que pareça, para quem não sabe, na grade curricular, porque é importante a gente entender como funciona a felicidade de forma científica, até porque isso é o que nos motiva na nossa vida, é ser feliz. Então, cientificamente foi comprovado que numa matemática de 100%, 50% do nosso sentimento de felicidade, ele está atrelado à genética. E isso é incrível. Se a gente vem de uma família triste, de pessoas com problemas depressivos, enfim, ou ansiedade, eu não sei bem dizer porque não sou cientista da área, mas se vem da genética, 50% pode estar comprometida a sua felicidade por algo que não depende de ti, que é de fato genético. Mas nós temos, graças a Deus, os outros 50%, onde 17% desses outros 50% são correspondentes às situações dos quais a gente vivencia, e esse também não depende de nós. Por exemplo, semana retrasada meu esposo sofreu um acidente, ele foi atropelado, né? Foi horrível, foi uma semana pra mim muito horrível. Tá tudo bem, graças a Deus, ele não sofreu danos físicos relevantes, digamos assim, né? Teve alguns, mas não foi relevantes, e foram perdas bem financeiras, digamos assim. Mas esses 17% não dependia dele, porque ele foi atropelado por um bêbado. Então, esses 17% de infelicidade nesse momento, e no meu caso também de preocupação, não depende de nós, dependia de uma situação adversa. Assim como, por exemplo, o pessoal essa semana farroupilha aí que tá se divertindo a fuzel, indo pros bailes, enfim, esse 17% de felicidade está dependendo dessa semana, da sexta-feira, vai pro baile, vai pra janta, né, gaúcha, vai comer comida campeira, enfim, e traz felicidade, porque é um momento diferente e que pessoas gostam de vivenciar esse momento. Então esses 17% pode ser de felicidade ou de infelicidade, não depende muito da gente, depende de situações aleatórias, né, e externas. Só que resta ainda 33% que depende somente da gente, né? Então nós temos sim uma responsabilidade dentro desse 100% de 33% sermos felizes. E isso depende somente da gente. E aí vocês vão dizer, mas como? Como é que eu vou ser feliz? Depende das tuas atitudes. Então é o que eu sempre reiteradamente venho falando para vocês. Às vezes as pessoas estão num lugar e aí elas querem alcançar um outro lugar, mas não fazem nada por isso. E é necessário fazer alguma coisa para sair do lugar. Sempre falo para vocês, isso não é coisa da minha cabeça, tudo tem um embasamento científico ou de algumas biografias que eu li, que a gente tem uma ponte na nossa vida, do lugar que a gente tá para um outro lugar. Se a gente não se movimenta, a gente não sai desse lugar para lugar algum. A gente precisa fazer um movimento para
alcançar o outro lado, tá? E esse movimento é um movimento que pode te proporcionar felicidade. É um movimento que de fato pode te proporcionar felicidade, porque depende de ti e tu tem que saber quais são as suas escolhas. E na parte profissional e acadêmica, depende muito da gente, né? Depende muito da gente e muitas vezes de testar. Nem sempre aquilo que a gente começa a fazer dá certo, mas tem também aquela frase que eu também reiteradamente repito, que é de um cantor que dizia: tem coisas que eu faço porque eu gosto, tem coisas que eu faço porque eu tenho que fazer. Então a gente precisa fazer sim esse movimento, precisa escolher sim muitas vezes uma situação para sair do lugar, tá? Então pensem nisso, isso depende de vocês. Final de semana a gente sempre tá com plantão de matrículas, a partir das 15 horas às 20, de domingo a domingo. Vocês podem mandar o WhatsApp para os WhatsApps que estão aí embaixo, que muitas vezes, a maioria delas, quem vai atender sou eu mesmo. E vocês vão fazer a matrícula de algum curso que vai poder mudar a vida de vocês. E se vocês não têm ideia do que é isso, a gente vai conversar. Vai conversar e vai poder ver quais são as possibilidades, tá bom? E isso é gratuito, não paga nada. Vocês só vão escolher a profissão, a gente vai dar bolsa com muitos descontos e aí vocês vão ter a oportunidade de sair desse lugar para um lugar melhor, tá bom? Um beijo para vocês, que vocês tenham 17% de felicidade aleatória, que 50% da genética de vocês seja muito feliz e os 33% que vocês sejam responsáveis, vocês tenham de fato muita força de vontade para ter essa felicidade constante na vida de vocês. Uma ótima sexta-feira, feliz dia do gaúcho aí nesse final de semana.